Você que busca fechar mais contratos, escalar sua advocacia e se posicionar como uma autoridade no teu mercado, parabéns, você está no lugar certo. Justamente porque aqui a gente trabalha 4 pilares essenciais para que você atinja esse resultado. Posicionamento de imagem de forma profissional, marketing tático e estratégico, métodos de fechamento de contrato, escalonamento e escala institucional. Para qualquer profissional liberal, psicólogo, no seu caso, que trabalha com advocacia, esses episódios são dedicados a você. E hoje eu estou aqui com a doutora Ana Paula, que vai estar conversando com a gente, colocar a experiência dela, insights, dicas, trabalha na parte, no nicho trabalhista, então vai ser bem é delicado, é polêmico, né? Sim, para os dois lados, tanto para o lado do empresário, tanto como empregador ou empregado. Muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço você aceitar e estar aqui contribuindo com a gente nesse episódio. Episódio que, justamente, você que está acompanhando, doutora Ana Paula, estou conhecendo hoje. Esses episódios são dedicados a gente construir network de valor, abrir novos relacionamentos, né? E estender isso também a outras pessoas como você, porque não, quem sabe, está presente aqui, nos conhecendo, se conectando, gerando valor. Doutora Ana Paula, vamos direto ao ponto aqui, vamos conversar com a nossa audiência. Passa alguns insights aqui que você poderia, entendendo a tua jornada, né? Que a gente estava conversando aqui, a gente é de uma geração diferente, a gente tem uma ruptura muito grande, né? Em pouco tempo, né? A gente, do tempo de buscar contrato, era o bater de porta em porta, né? Nosso celular era sola de sapato. Exatamente. Fala um pouco de experiência tua nesse sentido, como é que você vê, o que você vê hoje, alguns insights aí para quem está iniciando, porque parece ser muito fácil, principalmente para quem está iniciando, a nova geração, né? Que também nos acompanha, que está saindo da faculdade, está com tudo na mão hoje, internet, Instagram, e acredito que é tudo muito fácil. E parece ser, mas se comparado com antes. É verdade, parece ser, mas eu acho que está mais fácil. Acho que quem começa hoje tem algumas vantagens. A internet trouxe muitas vantagens, do meu ponto de vista, né? Eu me formei não fui aqui, foi em Curitiba, em outra cidade, em 2005. E quando eu cheguei aqui, em 2007, eu não conhecia ninguém aqui, né? E hoje eu falo, se isso acontecesse hoje, seria muito diferente, porque eu chegando, eu poderia me relacionar, buscar muitas coisas pela internet, que na minha época não tinha. Mas, por outro lado, tem coisas que a experiência faz realmente a diferença, né? É o bom atendimento, o passar confiança para o seu cliente. Eu acho que isso são coisas que a gente adquire, não necessariamente com o tempo, mas que a gente não pode deixar de pensar nisso, porque muitas vezes você pode ter um ótimo marketing, uma ótima fala, e quando o cliente chega, você não consegue fazer o mais importante, que é passar confiança, fechar o contrato, e isso eu acho que é a parte mais importante da advocacia. Eu acho que essa é a parte que também tem que ser focada, é saber atender o cliente, saber passar confiança para o cliente e fazer um bom trabalho também, né? Com tanta tecnologia hoje, a gente estava comentando aqui no nosso telefone era o orelhão. No Rio Grande do Sul. Não sei como é que é os outros lugares se você provavelmente está em outra, vai achar estranho, né? Em outra região, outro país, enfim, é de outra região do país, outro estado. O orelhão é o telefone público, né? Quem é mais novo, coloquem no Google, no ChatGPT, no YouTube, busca uma foto do orelhão. A gente levando em consideração esse período que a gente viveu, né? Em relação a hoje, entendendo que tem algumas facilidades, né? Essas facilidades que a gente enxerga, em relação à nossa experiência do passado, né? Então, hoje a nova geração não tem, talvez eles não tenham esse parâmetro, talvez não, com certeza, não tem esse parâmetro do que realmente, para comparar, né? Uhum. E aí acha que tudo seja difícil, sendo que hoje, de fato, como um advogado, um profissional liberal, dependendo da área, você, de fato, pode trabalhar de qualquer lugar. Eu tenho clientes que trabalham dos Estados Unidos e captam pessoas aqui e está tudo certo, faz audiência online e tudo mais. Em relação a isso,
Como é que foi essa tua... Como é que você vê? Como é que você se adaptou? Essa transição, né? Então, quando veio a pandemia, nós atuamos principalmente na área trabalhista. Então, é uma área, e eu acredito que é a área que mais tem audiências. Porque o direito do trabalho, ele acontece em audiência. Então, quando veio a pandemia e veio essa questão das audiências online, eu confesso que eu fiquei extremamente preocupada. Eu falei, isso não vai funcionar, isso vai dar errado. Eu era daquelas que era contra, ia na OAB, vamos fazer um movimento e tudo mais. Começou... E eu fui, parece que não é tão ruim. Foi andando. E hoje te digo que hoje eu sou uma pessoa super adepta das audiências online, do processo online. Então, estávamos até falando hoje. Hoje, o que antes era, o direito era muito rígido, ou seja, eu não poderia pensar em passar um mês, por exemplo, na Tailândia e continuar trabalhando. Hoje, eu acho isso totalmente viável, né? Então, acho que a tecnologia veio, inicialmente foi difícil a adaptação, mas ela veio realmente, no meu ponto de vista, para trazer agilidade, facilidade. E a gente nota que houve uma adaptação geral, né? O Poder Judiciário também foi se adaptando, os advogados, as partes. Meus clientes, por exemplo, na área trabalhista, muitas vezes são pessoas que têm uma certa dificuldade com a tecnologia. E isso me preocupa. Então, quando acontece isso, eu explico para a pessoa, dou um cursinho antes, ou peço para ela vir até o escritório para aprender. E à medida que, acho que aprendemos todos juntos e evoluímos todos juntos. No fim, nós como advogados, o Poder Judiciário, a própria sociedade, né? Com o trabalho que a gente faz. Então, a minha transição foi assim. E no início dura, não queria saber. Hoje é apaixonada. Ceticismo, né? E não é ruim, né? Essa questão, porque é um pouco conservador, né? Pô, cafezinho, como é que eu vou fazer? Isso é o que eu sinto olho falta. Do olho. Ver o juiz, ver o colega, né? Apertar a mão. Mas, termina, assim, entre uma audiência e outra, eu acho que isso é uma coisa também muito importante, né? Antes a gente tinha mais tempo, porque a gente tinha que ficar lá no fórum e tinha que esperar a audiência. Conversava com um advogado, conversava com não sei o que lá. Às vezes até captava um cliente ali que estava por ali meio perdido, precisando de uma ajuda. Hoje não. Hoje a gente termina a audiência, já tem um cliente esperando, já tem alguém no WhatsApp. Então, assim, o ritmo acabou ficando mais intenso também, né? Por um lado é bom, porque a gente consegue fazer mais coisas, mas por outro lado se perde o que a gente está tendo aqui, esse contato, essa conversa, esse olho no olho, que para mim, pelo menos, faz muita falta. É bom demais, né? Por que atuar na área trabalhista? Qual é a causa que você defende? É uma boa pergunta e eu acho que, como eu gosto muito do que eu faço, eu não comecei na área trabalhista. Eu falo que eu já fiz criminal, família, eu fui clínica geral. No começo, a gente é clínica geral. Eu precisava ganhar dinheiro, eu não vim com... Meus pais não eram advogados, eu não tinha ninguém na família. Então, eu fui fazendo. Mas eu gostei do direito do trabalho já desde a faculdade. Mas eu achava inicialmente que ia trabalhar mais dentro de uma empresa, na área empresarial. O direito do trabalho veio até mim, como eu te contei. Cheguei em Santa Catarina, não conhecia tanta gente, fui buscando oportunidades e fui trabalhar num lugar que trabalhava com o direito do trabalho especificamente. E ali foi uma virada de chave para mim. Eu não sei explicar, mas assim, logo no primeiro mês, atendendo as pessoas e conversando com as pessoas e vendo as demandas trabalhistas, eu percebi que é o que eu iria fazer para o resto da minha vida. E isso já faz 15 anos. E há 15 anos eu trabalho só com o direito do trabalho e gosto demais do que eu faço. Por que eu gosto do direito do trabalho? Eu acho que você trabalha com o dia a dia das pessoas. Todo mundo sabe um pouquinho do direito do trabalho. Né? Então, acho que você trabalha com a dor, que às vezes a gente passa mais tempo no trabalho do que com a nossa própria família, né? Então, a pessoa quando chega ali, ela chega com uma dor de algo que realmente é frequente, né? Então, eu gosto muito de saber que eu posso ajudar essa pessoa a resolver esse problema. E aí, foi essa paixão que me levou e acredito que vai ser onde eu vou ficar. Já que a gente está entrando na tua área aqui, como que é essa relação, né? De quem trabalha com a internet, porque é um pouco mais complexo, né? Sim. Sistema de controle, tanto do empresário, recentemente tinha o pessoal, o trabalhador burlando ali, né? Os programas bem sofisticados, né? Sim, tem que tomar muito esse cuidado também, né? De como você se comunicar também, né? E realmente isso que você falou é algo que é preocupante, porque existe uma internet onde você pode falar um pouco, né, o que você quer, digamos assim, mas ao mesmo tempo tem que ter aquela responsabilidade com quem está vindo, né? E às vezes as demandas, você faz um reel sobre rescisão indireta, por exemplo, esse é o tema, né? E aí vem muita gente perguntando muitas coisas e muitas vezes também são coisas que você também não consegue
resolver por uma mensagem, tem que fazer uma videochamada, tem que tentar entender o cliente. Então, o que existe muito, recentemente a gente teve problemas sérios com demandas de advogados que não eram advogados, que eu acho que esse é o ponto que você tocou, né? E eram na esfera trabalhista. Muitas vezes o cliente é uma pessoa simples, né? Não é uma pessoa que você tem tanta dificuldade para fingir ser advogado. E por causa disso é o que vem acontecendo. Então, o cuidado tem que ser redobrado para que realmente se faça um trabalho de uma forma comercial, mas ao mesmo tempo ética, e que você possa, de fato, ajudar aquela pessoa, né? E não mais prejudicar, como é o que veio acontecendo, né? Inclusive, tem um cliente que recentemente, eu não sabia desse tipo de golpe. O pessoal vai lá, pegou a foto desse meu cliente, eles conseguem, não sei como, entrar nas... O golpe do alvará? Eles entram nos processos, vê o que tem lá, pega nome, não sei como que faz isso, não tenho nem ideia, não é? Coloca no Instagram colocou a foto do meu cliente e pegou os clientes que estavam no celular dele, no WhatsApp dele. O teu processo tal, tá assim. Preciso de um Pix hoje aí para pagar lá, não sei o que. Vou te falar, a gente sofre esse golpe semanalmente. Sério? Semanalmente é o cliente que vem lá, a gente já fica fazendo anúncios no Instagram, até no próprio WhatsApp, ali né, nos stories e tudo mais. Então, eles acessam, acredito, Jus Brasil, tem algumas informações do processo, entram no processo que é público, e aí eles vêm lá. Digamos, a pessoa tem 10 mil para receber. Aí eles começam a entrar em contato com a pessoa, com a foto que a gente tem no WhatsApp, e falam que ele está com 100 mil para ser liberado. Eu tô aqui, manda o Pix que eu vou fazer o depósito para você. Ok. Eu cheguei aqui no banco, só que teve uma retençãozinha de imposto de renda. Você vai ter que pagar 5 mil reais. Mas só fazer o Pix que a gente já vai ser liberado aqui. Eu tô aqui no tribunal. E, infelizmente, já aconteceu com a gente também, de clientes nossos que caíram. Pelo menos uns 4, 5. Acabou acontecendo. E isso quando eles não começam a pedir mais. Não, teve mais uma retenção e tudo mais. Então, a gente informa. Às vezes, o cliente chega ali chateado com a gente, né, acreditando que a gente tem uma coisa a ver. Então, a gente está sempre tentando informar. Mas, infelizmente, é um golpe como outro qualquer, né? E normalmente a pessoa acaba sendo realmente lesada e não tendo muito o que fazer. Vai processar essa pessoa, né, que fez o Pix. A gente sabe que provavelmente, né, essa pessoa às vezes está até dentro da cadeia, né? Extremamente complicado. Sim. E a tecnologia ajuda bastante, acelera, mas também abre margem para um conjunto de coisas. Eu acho que vem. Se botar na balança, acaba vindo mais coisa ruim do que boa. Que tem muita coisa ruim do que boa. E parece que o mercado fica mais sofisticado. Sim. O bandido, não sei, né? Enfim. Eu acho que eles devem ter advogados maravilhosos ali ajudando, porque eles têm. E os golpes vão cada vez se afinando mais, né? No começo, quando eles mandavam o alvará para os nossos clientes, era um alvará mal feito, não tinha formatação nenhuma. Hoje é idêntico ao da justiça. Então, realmente, a mim quase engana. Então, imagina aquela pessoa que muitas vezes está precisando daquele valor, está esperando por aquilo, né? Então, realmente, esse malefício não é inegável, é preocupante, né? Muito. O advogado começa a entender que ele, em algum momento, né, ele precisa começar a empreender na marra, né? Antes, eu digo assim, no tempo do meu avô, o que o advogado fazia? Ele formava, ele alugava uma salinha, colocava uma plaquinha, sentava e esperava, chegava o cliente, meu avô era do interior, não tinha dinheiro, mas tinha alqueire de terra. O advogado falava, quantos alqueires você tem? Caminhonete, cabeça de gato, gramas de ouro. Então, era mais simples e mais fácil, né? O advogado que abre um escritório, coloca uma plaquinha, não paga o feijão e arroz, né? Vai ter que esperar fechar, né? Hoje em dia não dá mais para ficar esperando o cliente, né? E com isso, o advogado foi aprendendo que... acho que nem aprender, é a necessidade, né? Preciso fazer coisas diferentes, né? E aí vem muita informação com a internet. Eu digo que a internet, a primeira palavrinha que o advogado aprende é o tal de tráfego pago, né? Eu digo que a janelinha para ele começar a entender... Porque eu tenho uma filha de 2 anos e 6 meses, eu olho para minha filha, às vezes o advogado chega para mim numa call e tal, mas fala em tráfego pago, assim, parece que eu tô... Com todo respeito e todo carinho, né? Parece que eu tô falando com a minha filha, né? Que tá aprendendo a falar e tal, tá abrindo a porta, né? E aí, tem outras palavrinhas, né? Que é o tal do nicho, né? Que é se especializar numa área e tal, né? Você acha que isso é importante para o advogado? Deixar de ser generalista para focar num cliente ideal, num público ideal?
Eu acho muito importante. Pelo menos na minha jornada foi fundamental. Quando eu fui clínica geral lá no início, como eu te conto, eu notava que eu fazia tudo meio que mal feito. Fazia, mas eu sempre insegura. Hoje... Queria abraçar todo mundo e não apertava ninguém. Mundo, exatamente. E aí, hoje não. Hoje, quando eu venho recebo o meu cliente, eu vou passar para ele o que eu realmente sei, que é o que provavelmente vai acontecer ali no processo. Óbvio que eu não vou dizer o resultado, mas eu vou poder dizer os passos que vão acontecer. A pessoa sai do meu escritório realmente tranquila e entendendo o que vai acontecer. Quando você faz um pouco de tudo, infelizmente, tu não consegue se especializar em tudo aquilo, né? E eu acho que não somente como para a vida do advogado fica mais tranquilo, ou seja, você está especializado, então você sabe sobre algo que você domina muito bem, mas também para a saúde do escritório também, porque se você não sabe o que a pessoa faz exatamente, você acaba não indo e prefere talvez procurar alguém que seja especializado naquele ramo específico, sabe? Então, eu acho fundamental ser especialista em alguma área. Você acredita que é mais eficiente? Eu acho mais eficiente, tanto financeiramente como para a paz do profissional também, porque a gente se preocupa. Eu, às vezes, acordo pensando num processo, né? Eu acordo lembrando, ai, meu Deus, será que aquele prazo eu cumpri, se foi tudo certo, né? Isso que é só trabalho numa área. Imagina se eu tivesse que pensar no prazo penal, no prazo civil, no prazo trabalhista, cada um é diferente um do outro, né? Então, acho que o profissional vai ficar mais tranquilo e o cliente vai ficar mais confiante. E ganhar mais dinheiro com isso? Eu, com certeza, acredito que sim. Dica para você que está na fase do que quer fazer tudo e acaba fazendo muito pouco ao mesmo tempo. Quer ganhar mais dinheiro, fechar mais contrato e trabalhar menos, com mais espaço. Tá aqui dica da doutora Ana Paula aqui. Doutora Paula, advogada de sucesso aqui em Santa Catarina, Balneário Camboriú. Vamos falar um pouquinho mais aqui. Agora, estamos entrando aqui na área. Essa é uma visão de quem já está na jornada, né? Quem está na jornada ali evoluindo de um profissional autônomo liberal para um profissional que quer empreender, né? Já começa a entender que preciso comunicar com o público, ter um cliente ideal, saber quem eu quero e quem eu não quero dentro da minha operação. E mais importante, eu acredito que você fechar um contrato, e aí você vai poder falar com bastante propriedade sobre isso, é manter esse cliente feliz, satisfeito. Sobre e fotos e documentos. Principalmente, a nossa assistente aqui ao vivo. Ok, não farei isso. Tá bom, obrigado. Mais importante que fechar um contrato... Vou escrever isso. Ela quer participar, vamos fazer o quê, né? É manter esse cliente na base, que uma coisa é você captar a atenção das pessoas, né? Você fechou o contrato, depois é manter essa pessoa satisfeita. E se ela está satisfeita, ela indica. Exatamente. Eu gosto muito, sabe por quê? Eu digo que você começa a prosperar mesmo, de verdade, quando você tem... Não é quando você fecha o contrato, é quando você tem cliente feliz. Você faz... Eu concordo tanto com você. Tanto. Fala um pouco sobre isso. Olha, eu acho que essa parte é a parte que eu mais me dedico dentro do meu escritório. Eu gosto muito de trabalhar essa parte. Então, assim, a indicação, o cliente feliz. Eu acho que antigamente a gente estava falando sobre o advogado antigo que abria a sua porta do escritório e esperava o cliente. E o cliente vinha, né? A época dos nossos avós, dos nossos pais. Hoje, ainda que o cliente venha, a gente não tem mais aquela postura de antes, né? Porque hoje o cliente ele é mais curioso. Ele procura na internet sobre o seu processo, né? E é tão chato quando o cliente precisa procurar na internet sobre o processo que você está cuidando, né? Claro, a gente não tem a disponibilidade para estar 100% informando tudo que está acontecendo. Mas a gente ali no nosso escritório, a gente divide por departamento. E tem uma parte que é essa de informar o cliente sobre como está o andamento do processo dele. E também de responder. Muitas vezes, a pessoa quer saber sobre o processo, marcou a audiência para a semana que vem. E depois de 2 dias, ela pergunta como está meu processo. Para nós, é muito simples. A gente sabe que está esperando a audiência. Mas para aquela pessoa, muitas vezes, ela não entende ou ela tem alguma dúvida. Então, eu acho que essa questão de poder atender o cliente bem. A gente não é mais antigamente que o advogado tinha que ser o formal, o que não falava com ninguém, o que falava em juridiquês. Eu acho que hoje a gente tem que saber falar na linguagem do nosso cliente. Se o seu cliente é um empresário, você consegue falar na linguagem do empresário. Se o meu cliente é um trabalhador, eu também tenho que saber falar na linguagem desse trabalhador. E eu acho que essa comunicação faz com que ele te indique, porque ele está entendendo o que está acontecendo.
Então, essa é a minha experiência, o que funciona para mim. Hoje eu tenho muita indicação, graças a Deus. Hoje, essa semana mesmo, eu só atendi pessoas indicadas. Mas porque eu faço isso mesmo com carinho, eu faço isso pensando, e se fosse eu naquele lugar, como eu gostaria de estar recebendo essa informação, como eu gostaria de estar entendendo o que está acontecendo. E nem sempre é vitória, né? Muitas vezes as coisas não dão bem, a pessoa não tem a testemunha correta e o resultado não é tão bom. Mas eu acho que quando você se comunica bem com a pessoa e explica, eu tenho pessoas que não tiveram um bom resultado e viraram meus clientes novamente. Então, aí que eu noto a importância realmente do empreender no sentido de entender que o teu cliente não é ele que está te fazendo um favor, é uma troca de trabalhos e que você tem que atendê-lo bem. Eu tive uma experiência muito boa com um médico, Dr. Juarez, se você estiver assistindo aqui, um abraço enorme, de Cidade de Passo Fundo, um médico super bem conceituado e muito antigo na cidade, né? Mais velho, né? E o primeiro atendimento que eu tive com ele, me surpreendi demais. Nossa, mas que elegância, que educação, que tratamento diferenciado, leve. Normalmente você tem, né, o médico mais, né? Com medo até de falar? Né? Nossa. Aí, doutor Juarez, eu preciso fazer uma pergunta para o senhor, se o senhor me permitir, não tem absolutamente nada a ver com a consulta, mas eu estou curioso. Por favor, né, então... como que o senhor chegou nesse nível de tratar um paciente tão bem e eu me senti tão leve e parecia que não era uma consulta? E ele disse, a gente tem que se adaptar, hoje não está fácil, a concorrência é grande. E um médico super conceituado, professor de mestrado e disso, daquilo na universidade e tal. Aquilo me surpreendeu. E por quê? Aqui, recentemente, eu tive uma experiência muito ruim em Balneário Pissarra, tem que procurar o melhor, né? Aquela coisa assim, tipo, né? Quadrada, tipo, não conseguiu evoluir. Isso me surpreendeu muito. Então, tem todo sentido, né? O advogado que... É importante ter autoridade. Eu acredito que o universo do direito, ele é rodeado por simbologia. É importante ter uma autoridade, mas uma autoridade que seja acessível. Exato. Né? Não que distancia, né? Fala um pouquinho sobre isso, já que a gente já entrou nesse... Como é que era a doutora antes e agora? Sim, é verdade. A gente tem que ter essa autoridade que a profissão nos exige, né? Nossa profissão ainda é uma profissão, né, que tem certos rótulos e a gente tem que entender eles e também respeitá-los, né? Eu sempre falo que quando a gente faz um Reels no escritório, alguma coisa para a internet, eu penso, meu Deus, os advogados, né, que já não estão mais com a gente, devem estar se remoendo no túmulo, me vendo aqui fazendo meme, né, jurídico. Mas isso é uma adaptação que a gente fez e que a gente acha importante. Mas, ao mesmo tempo, tem toda a seriedade do direito, né? Porque, bem ou mal, você sempre está lidando com alguém com um problema. Então, eu acho que o que você falou é perfeito. A gente tem que saber se comunicar. Esse exemplo desse médico é perfeito, na verdade, né? Uma pessoa que já tem uma autoridade, que já é conhecido, mas que quando você chega ali até receoso de como vai ser recebido, é abraçado, é acolhido. É o que eu busco sempre fazer e o que eu também recomendo para o meu time fazer, né? Às vezes a gente tem que ser um pouco mais sério, um pouco mais duro, dependendo da situação e do que está acontecendo ali, né? Cada caso é um caso. Mas buscar sempre esse acolhimento eu acho fundamental. Isso também nos leva também pensando assim, em um posicionamento em audiência, né? Quando a gente está, por exemplo, ali numa audiência conversando com o juiz, da mesma forma ali, principalmente, nós temos que mostrar nossa autoridade, nosso conhecimento, mas eu busco fazer isso sempre com humildade, tratando sempre igualmente todos os presentes do juiz, até mesmo a parte ali que está ali no seu momento de dor. Eu acho isso fundamental, mas sempre mediando autoridade, saber demonstrar conhecimento e, ao mesmo tempo, também tá tentando acolher as pessoas que estão ali naquele momento, né, que é um momento sempre difícil. A autoridade, ela é importante porque ela faz com que a pessoa, através da credibilidade, confie, né? Então, é uma estrutura, né? Exato. Autoridade, credibilidade, confiança, mas reciprocidade também, né? Acessibilidade. Doutora Paula, vamos falar um pouquinho sobre a jornada, a história da heroína? Quem é a doutora Paula? Como que foi a jornada? Casada, filhos? Vou te contar, sim. Por que o direito?
Vou te contar. Então, eu entrei no direito porque desde minha mãe me conta que eu tinha 6, 7 anos, eu olhava filmes que tinham júris e eu falava que eu queria ser aquilo. Então, o direito, eu acho que não, eu nunca tive aquela dificuldade de escolher o que fazer. Eu sempre quis o direito, mas mesmo assim não foi fácil. Então, me formei há 20 anos e aí no começo foi difícil. Os primeiros 6 anos, eu sempre soube que queria ser advogada, mas os primeiros 6 anos me levaram até a pensar em não ser mais advogada, porque é difícil. Naquela época não tínhamos internet, não tínhamos tantas coisas que hoje eu acho que, de certa forma, como a gente falou, facilita e às vezes também tem as suas dificuldades, mas acho que ajuda muito no início. Se eu estivesse iniciando hoje, eu certamente faria tudo muito diferente, né? E sempre, né? A experiência só nos faz pensar nisso. Mas, então, a minha história é essa. Eu cheguei, eu me perdi, eu não sabia ainda o que fazer. Eu bati uma porta, não deu certo. Bati outra porta, não deu certo. Mas a hora que a porta bateu e deu certo, eu abracei aquela oportunidade, me especializei, fiz pós-graduação, fiz mestrado e fui me unindo com pessoas que tinham o mesmo propósito que eu, que entendiam a advocacia da mesma forma que eu. Isso fez fazendo com que eu prospere. Então, hoje eu sou mãe, eu sou casada, sou mãe, meus pais moram aqui e a advocacia, o direito, é a minha base para toda essa estrutura que eu estou te cantando. Hoje eu tenho meus pais perto, graças à advocacia, meu marido, eu tenho minha filha, e tudo isso é estruturado com base no direito e na advocacia. Então, eu sou uma profissional muito realizada com o que eu faço, mas tenho inúmeras dificuldades. Isso faz parte. Acho vantajoso ter as dificuldades, porque é aí que a gente cresce. Mas eu sou muito feliz com o que eu faço hoje. Mas não foi assim no início. Foi indo devagarinho, né? Por isso que não dá para desistir. Não desejo por menos problemas, né? Desejo por mais habilidades. Desafio faz com que a gente cresça, naturalmente. A pessoa que não tem problema para resolver, não tem desafio na vida, acho que não tem nem motivo, né? Eu digo, você tá no paraíso? Pensa então só passa na funerária e vai embora, porque não tá no lugar errado, né? Você tá no paraíso, tá no lugar errado, que não é. Muito bom. Tem filhos? Eu tenho 3 filhas. Eu tenho 2 filhas que eu falo que são postiças de coração. Quando eu conheci meu esposo, ele já tinha 2 filhas. Mas elas moram comigo e essa relação se tornou de maternidade mesmo. Elas me chamam de mãe e tudo. E eu tenho uma outra biológica, né, com o meu marido. Então, eu tenho 3 meninas. O pobre do meu marido sofre, né, com 4 em casa. Eu entendo. Eu não cheguei nesse nível, né, de 4. Mas eu tô com a minha atual esposa e a minha filhinha, que eu já estou me preparando psicologicamente, né? Chegar nos... Tem um período do mês ali, imagina. Nem me fale, estou com 2 assim já. Tem que ser muito homem. Meu marido que mais sofre, né? Porque uma já está com 16, na história na paquerinha, no namoro, a outra está com 13. Ele fala, ai, meu Deus do céu. Parabéns. Muito bom. Natural? De onde? Eu sou nascida em Buenos Aires. Argentina? Argentina, Mas eu vim morar no Brasil com 4 anos de idade. Então, eu não digo que eu sou nascida na Argentina, lógico, sou argentina, mas totalmente brasileira. E morei toda a vida em Curitiba até me formar, que eu me formei em 2005 e vim morar em Santa Catarina em 2006. E de lá, não fui mais embora, né? Não conheço muita gente que vem para cá e vai embora. Então, eu já estou há 20 anos aqui. Você veio direto para Balneário? Balneário Camboriú. Balneário Camboriú. E por que Balneário Camboriú? Meus pais estavam trabalhando em Blumenau e alugavam um apartamento aqui. Minha mãe sempre gostou muito de praia e tudo mais. Então, eu pensei, não, Blumenau não, eu vou vir para Balneário. Meu pai, naquela época, tinha um problema bem sério de coração. E eu queria muito estar mais próximo deles. Então, como eu ia começar a minha carreira lá, eu falei, quer saber? Eu já vou começar perto deles. Então, inicialmente, foi para estar perto deles mesmo. Perfeito. Fala um pouquinho agora do teu trabalho aqui, né? Como é que funciona, se as pessoas precisam, como é que acessam, site, Instagram, vai estar tudo aqui embaixo. Legal. Nós, então, trabalhamos com o direito do trabalho, nosso escritório é voltado para isso, e também direito previdenciário, tá? Nós estamos em Balneário Camboriú, no mesmo lugar já há 11 anos, e temos escritório em Itapema também, já também há todo esse tempo. Para nos acessar é muito fácil, rede social, telefone, vá até lá, né? E a gente está sempre disponível, tentando fazer o melhor e buscando realmente que essas pessoas tenham as respostas que precisam, muitas vezes, quando tem um problema. Perfeito. Direito previdenciário é muito bom. Tem advogado que torce o nariz. Tem advogado que... eu acho que tem 2 tipos de pessoas, né? As que sabem da importância e aceitam conquistar dinheiro.
e as que querem ganhar dinheiro e fica ali, às vezes, rápido e iludido em um determinado ambiente, né? E tem muito advogado que torce o nariz pro previdenciário, porque, né, quer o pescar o tubarão, né? Sim. Mas ele quer pescar o tubarão com o mesmo apetrecho que pega a lambari. não combina? Sim. Então, isso é bem comum, né? Eu recebo muito... converso com bastante advogado, né? Não, porque eu sou cara e tal, entendeu? Altos empresários e tudo mais, né? E aí eu sempre brinco assim, cara. Legal. Doutor, você sabe pescar? Já pescou? Daí ele disse, já pescou lambari? Você sabe o que é lambari? Sim. Aí, já pescou lambari? Você sabe como é que pesca lambari? Aí, sei, né? Você vai pro interior, levanta um tijolo, uma pedra, pega uma minhoca lá, passa na esquina, lá um bar, armazém, né? No Rio Grande do Sul falava armazém. Compra um anzol, uns metros de linha, pega um galho de uma árvore e você vai pescar lambari, fazer a fritada e tá tudo certo. Tudo certo. Mas o cara quer o tubarão, né? Você sabe como é que pega um tubarão? O que você precisa para pegar o tubarão? Entende? Então, o previdenciário, eu digo que, falando em nicho, né, que é um mercado muito grande, com muito potencial cliente, só que pegar muito lambari. E você ganha muito dinheiro com o previdenciário. O advogado, que tem uma visão empresarial, não é empreendedor, que o empreendedor, ele tá ali na arrebentação, ele tá fazendo marketing, ele tá fazendo a postagem, ele tá fazendo o operacional, ele tá atendendo o telefone, ele tá atendendo o WhatsApp, tá fazendo tudo. Quando passa dessa fase, tem uma estrutura mínima, começou a virar a chave um pouco, já tá mais maduro, né? Para o mercado, ele começa a ter uma atitude de quem tem um negócio, um business, né? E aí ele entende que é uma operação muito barata, com risco quase zero e uma margem de lucro muito alta. Por que eu falo isso? Eu acredito, eu vejo muito, assim, hoje tem no Uber, você pega o Uber, cada 10 você pergunta, 5 é advogado. Eu não sei como que o cara fez aquela opção de ser Uber, porque é uma opção, tudo... Deus é tão justo, né? Deus disse, tu tem um livre-arbítrio, tu faz o que você quiser da tua vida. Então, o sol nasce para todos, sim. Talvez falta garra, talvez falta motivação, talvez falta uma visão, provavelmente falta planejamento na vida. O advogado que entende, passou pela arrebentação de empreender, já começa a ter uma estrutura, uma cabeça de empresário, ele entende que é muito bom. Eu vou dar um exemplo. Você é do previdenciário, você pega um benefício de prestação continuada, tickets em média de R$8 mil, se for via administrativa, se judicializar, a gente pode estar falando de 12, 15, 20 ou até mais, R$20 mil. Um contrato desse deve custar, com uma operação bem organizadinha, olha, R$150, R$200 no máximo. Uma operação bem estruturada. Tá? Para te estruturar a operação, obviamente que tu vai investir mais. Olha a margem de lucro. Eu brinco até, né? A minha cabeça é de quem empreende, né? Se você empreende, está me assistindo aí, você vai agora falar a minha língua. Quando você empreende, quando você vai construir um negócio, você pensa, poxa, eu preciso ampliar. Eu preciso ampliar, né? Eu sei que não dá para colocar todos os ovos no mesmo cesto, precisa ampliar. O que eu vou fazer? Não sou advogado, você empreende, tem negócio. Mas eu quero algo que dê o menos risco possível e quero algo que já está validado. Franquia? McDonald's, vende no mundo todo. Uhum. Tem erro. Não tem erro. A princípio, né? Existem as coisas que estão no nosso controle e as que não estão. Mas, bora lá. Vou pegar algo validado, que funciona no mundo todo, que a margem de risco é bem pequena, mas só que eu sei que eu vou comprar uma franquia e tal, montar minha operação, um lugar que já está tudo certo, um shopping, tudo certinho, eu vou investir 3, 4, 5 milhões. Exatamente. 5 anos para, se tudo der certo, payback. 5 anos. 5 anos. 5 anos para você, se não tomar uma meia dúzia de trabalhista no meio do caminho. Não é um problema. Ninguém cair, deslizar lá no meio. Se não tomar uma meia, se não tiver uma pandemia. Exato. O advogado,
ele é o melhor nicho para se ganhar muito dinheiro. Só que ele só tem que saber planejar. Você não precisa... Eu chego a me arrepiar, né? Se você investir com planejamento, 3 mil, 4 mil reais por mês, eu tenho, no previdenciário, mas eu tenho certeza, eu não erro. Isso eu não erro, 100%. Se executar o que tem que ser executado em 1 ano, 1 ano e meio, 2, você tá milionário. Tá milionário. Por quê? Quem dá valor pro previdenciário está muito equivocado. Muito errado. É uma operação simples. Eu digo que tem 3 níveis. Tem que fechar contrato ou vendas. Toda venda é igual, tá? Isso aí, se você for vender um avião, um barco pegando fogo, um avião caindo, ou, sei lá, uma Ferrari 0 ou uma caneta, a venda sempre vai ser igual. Te explico por quê em outra oportunidade. Mas sempre toda venda é igual. Jordan Belfort, procurei. Só que tem níveis de complexidade. Né? Então, fechar um contrato no previdenciário é extremamente... A complexidade é 0. Muito fácil, é verdade. Você fecha pelo WhatsApp. Uma estagiária que 600, 800 reais fecha 30, 40, 50 no mês. Faz as contas. Falei 30 contratos. Faz as contas. 10 de benefício de prestação continuada. 10, 20, 160 mil reais por mês. Né, de faturamento, tá? Agora, claro, se não tiver um pós-venda, se não acompanhar bem o cliente, você vai ter prejuízo, porque você não vai receber nada disso. Mas se tiver, pode vir mais um cliente. Porque vai indicar para o colega dele, para o amigo dele que está com o mesmo problema, né? Vem. E aí, 1 ano e meio, 2 anos, se torna uma bola de neve. Vai virando uma bola de neve. Surreal. Aí o cara, o bonzão aí, prefere parcelar uma BMW, uma Mercedes, que acha que vai chegar no fórum e vai passar sucesso, né? O valor dessa BMW, dessa Mercedes, poderia daqui 3 anos você comprar à vista. Tipo, quero que a minha CLA 250, quero que o meu Porsche e tal, e consegue. E consegue. Eu tenho um caso, Dr. André Araújo, surreal. A gente está em junho, né? Um pouquinho antes do Natal, eu estava na casa da minha cunhada, em interior de São Paulo, Assis, Dr. André Araújo, do Rio de Janeiro. E ele chegou para nós, olha, eu já passei 1 ano e meio por agência de marketing e tal, quase não estou achando contrato. E ele chegou na nossa operação, super, assim, confiante, mas, tipo, poxa, sofrido, né? Gato escaldado. E depois que ele foi me contar, Leandro, quando eu fechei com vocês, eu passei o cartão, tinha limite, mas não tinha dinheiro para pagar. Só que é o seguinte, a gente conseguiu planejar. Ele, daqui a 5, 6 meses, tá milionário. Vai fazer o primeiro milhão dele, 1 ano. Cara, isso foi ontem conversando com ele. Me arrepia. Claro que sim. Só que, só que o nicho dele ele sobe um pouco o desafio. Então, você tem o previdenciário, que o nível de complexidade muito baixo. Depois a gente tem 3 níveis, né? Que tá falando um nível médio de complexidade e um nível extremamente alto de complexidade, que é pegar os tubarão, né? Aí você precisa ter um posicionamento muito robusto e tudo mais. O nível médio de complexidade. Mas ele domina muito o assunto. Aí eu peguei... olha só, e essa história é linda. Ainda bem que eu lembrei para compartilhar, para gravar. Abraço, doutor André Araújo. Você sabe que a gente está fazendo juntos. O que aconteceu? Eu disse, doutor André, você vai ficar milionário o ano que vem, beleza? Só que dinheiro e resultado atrai dinheiro. O que você tem que fazer agora? E nós vamos começar isso hoje. Você tem que se tornar um mentor. Porque é o nível mais alto ali de sofisticação da tua autoridade. Né? Você tem que... Quer ganhar dinheiro de verdade? Anota isso aí, você que está me escutando. Servir muitos leva à grandeza. Tá? Servir muitos, sirva muitas pessoas. Um princípio. Segundo princípio, aprenda, ensine e ensine a ensinar. Líder. Líder aprende, ele ensina e forma mais líderes. Tem um desafio aí. Você precisa conectar com mais ou menos 6 mil pessoas para você formar um líder. Mas acontece. Dá muito trabalho lidar com gente. Aí só, você vai... Agora, tudo tem que ter intencionalidade e planejamento. Então, eu vou te arrumar o primeiro mentorado. Você vai cobrar por essa mentoria. E você tem que ajudar essa pessoa a, pelo menos, bater 7 dígitos, né? Daqui 1 ano, né? E aí, quando vier a ter 1 milhão lá, você já vai ter a experiência, já vai estar tudo certinho e tal. E você já vai ter depoimento. Então, você vai cobrar
Porque você vai trabalhar, mas você não vai cobrar caro agora. Você vale muito mais que isso, mas é a tua primeira experiência. Eu vou te ajudar nessa transição. Então, tudo tem intencionalidade. Então, o advogado, quando ele se abre, e se ele planeja, se ele se deixa, né? Não é entender, se ele aceita. Porque entender, todo mundo fala que se ele aceita as etapas, é maravilhoso. É um mercado maravilhoso. Então, eu olho para o advogado, cara, tipo, abre, aceita, né? Bem isso mesmo. Eu acho isso fantástico. Eu lembrei agora, tipo... Quebrar esse paradigma antigo, né? Do não, é assim, tem que ser assim. E realmente se abrir para todas as possibilidades, né? É um mercado muito grande, a área do direito. Você tem... É um mercado, né? Você tem ali previdenciário, sei lá... No mínimo 1/4 da população brasileira pode ser potencial cliente. A área trabalhista, mais da metade. Previdenciário, outro ramo gigante, porque não é só quem está se aposentando, é o BPC, é o trabalhador que fica doente, é o auxílio acidente para quem se machuca, é um ramo muito o intenso. Rural, o pescador artesanal. Exato, poderíamos falar horas só sobre previdência, né? E nem falamos em direito civil, não falamos em tantos outros ramos, né? Que também tem profissionais. Por isso que eu digo, o direito realmente é brilhante e tem espaço para todo mundo, né? Basta querer. Tem, porque o outro paradigma, né? Uma objeção do advogado. Tem muita concorrência. Como que tem muita concorrência? Tem, sei lá, não sei quando... Deve estar 1 milhão de advogados, alguma coisa assim. Não lembro exatamente. Mas a gente está falando de 200 milhões de pessoas que em algum momento precisam de alguma coisa. Exatamente. E também desse 1 milhão, muita gente não está mais... quantos Ubers? Um virou Uber, o outro está estudando para concurso, o outro... Então, que realmente estão atuantes, né? E que são concorrentes de verdade, é muito diferente. E também eu sempre digo, né? Para o bom, tem espaço para todo mundo. Se você é bom e a gente é concorrente, e você é bom e eu também sou boa, a gente nós não vamos brigar, porque vai ter espaço para você, vai ter espaço para mim. Acho que essa compreensão é importante, né? Do colega entender que tem espaço. Mas ser bom, doutora, é ser mais do que ser um bom advogado, né? Com ser certeza. Bom é entender hoje de negócio, eu conheço tantos bons advogados que não estão advogando. Bons advogados, tá? Pessoas que têm capacidade, que poderiam estar ganhando o mundo. E não estão, porque são só bons advogados. A gente não aprende outras coisas na faculdade. Esse eu acho que é um grave problema. A gente aprende na faculdade sobre direito, né? Então, para a gente ter um bom escritório, ser um bom empreendedor, seja em que ramo, a gente tem que se qualificar mais, estudar mais, se abrir para mais coisas, né? Infelizmente, você não sai de 5 anos da faculdade e vai abrir o teu escritório, as coisas vão funcionar. Então, talvez essa seja a frustração de muitos, mas tem todo um campo enorme, né, de estudo e para poder evoluir, para poder chegar onde todo mundo quis, né? Quando entrou na faculdade tinha um objetivo. Ainda é possível, basta você querer correr atrás, né? Você acredita que sucesso é um esporte para poucos? Eu não acredito. Eu posso estar enganada, tá? Eu estou dando a minha opinião, mas eu não acredito. Eu acho que o sucesso é uma certeza do incansável. Você vai atrás e você vai conseguir. Para mim, funcionou assim. Não vou dizer que foi sempre bom. Tive dias que eu achava que não ia dar certo, mas eu levantei no outro dia. Meu dia de ficar triste foi ontem. Hoje vamos começar tudo de novo. E deu certo. E eu não sou nada mais especial do que qualquer outra pessoa. Então, se deu certo para mim, pode dar certo para qualquer pessoa. Resiliência. Disciplina. E eu acho que, no meu ponto de vista, é fundamental você gostar do que faz. Eu amo ir trabalhar. Não necessariamente que eu não gosto de chegar em casa também. Eu adoro chegar em casa, estar com a minha família. Mas não é um problema para mim ir trabalhar. Tem dias que tem dias que eu não tô afim. Mas, naquele dia que eu não tô afim também, eu busco uma outra alternativa, eu faço um trabalho em casa. Mas, via de regra, eu gosto muito do que eu faço. Acho que isso ajuda para você ser resiliente, para você continuar sempre insistindo, sabe? Uma frase sobre o direito? É aquela clássica, o clichê, né? Não é profissão para covardes. Não é profissão para covardes. Uma frase da doutora que impacte o mundo? Não sei se eu tenho ela aqui, mas eu acredito que tudo é possível. Você pode chegar onde você quiser, basta acreditar. É meio clichê, parece até a música da Xuxa. Talvez não seja minha também, mas eu acredito muito nisso. Acho que a sociedade está precisando entender que é possível. As pessoas estão muito desacreditadas, achando tudo difícil. E, sabe, essa geração de que tudo é um pouco mais difícil. Para nós, não tinha jurisprudência, né? A gente tinha que pesquisar num livro. Era tudo muito mais difícil do que é hoje e a gente venceu. Então, é possível, sim. Força de vontade. Doutora, a gente está chegando finalmente aqui, conversa muito agradável, boa, passa voando. Voa mesmo. Voa, né? Coisa boa poder me conectar, conhecer uma pessoa nova, né? Que está agregando bastante, né? Nesse curto espaço de tempo. E deixar as palavras finais, né? Para a nossa audiência. Lembrando sempre,
né? Se você está acompanhando, gostando do conteúdo, se está relevante, pode comentar. Tem aqui abaixo, vai ficar todos os pontos de contato da doutora. Pode entrar em contato. Pode, né? Tirar dúvidas. Claro, o pessoal começar a tirar sem dúvida. Pode tirar dúvidas lá. Palavra da senhora, doutora. Certo. Eu queria mesmo agradecer, falar para você que está ouvindo que é possível, sim, que vale a pena, sim. E que eu tenho certeza que se a pessoa já está nos assistindo, é porque realmente ela já, em algum momento, virou essa chave e com a tua ajuda e com tudo que é possível fazer, tudo vai funcionar. E o direito é maravilhoso, né? Vamos todos juntos. Alegria. Você viu como dá certo? Tem que fazer dar certo, doutora. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um prazer enorme ter te recebido, poder conhecer um pouquinho da tua história, da tua jornada. Eu fico muito honrado pela sua presença. A gente está aqui de portas abertas sempre para receber. Eu também fiquei muito contente mesmo. Foi muito agradável, muito melhor do que eu imaginava, inclusive. Obrigado. Agora o aperto de mão. Já tomamos um cafezinho, agora o aperto de mão. Tomar uma aguinha.